Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje é um pouco diferente, né? Eu vou trazer aqui nesse vídeo especificamente uma análise de uma ação, atualização técnica de um ativo ou análise fundamentalista macroeconômica sobre um setor ou sobre uma empresa. Hoje eu vou falar sobre o meu certificado CNPI. Já foi pedido aqui por inscritos que eu comentasse um pouquinho sobre ele, quanto ganha, quais foram as ofertas de trabalho que eu consegui. É interessante que o certificado que está na telinha para vocês, eu vou dar um zoom nos próximos slides, mostra a data específica que foi emitido, né? Que eu me certifiquei CNPI, então em setembro completou aí 2 anos, né? Agosto, na verdade, completou 2 anos de 2022. Foi emitido em 20 de agosto de 2020. Então estava eu. Seria emitido muito antes, pessoal, mas a pandemia não me facilitou muito. Eu vou explicar um pouquinho sobre prova, sobre oportunidade de trabalho, valores, taxa de trimestralidade, como ser certificado, como eu me certifiquei e comentar um pouquinho sobre o mercado em si, de um caipira aqui que não é da Faria Lima, então eu sou um cara externo do mercado financeiro que acabou trazendo e tendo a aprovação do CNPI muito por causa do crescimento do canal. Então vou contar uma história aqui em relação a esse certificado e as oportunidades para você que está de olho aí e de repente se interessa por ser certificado CNPI. Bom, disclaimer na telinha, pessoal. Vamos ao que interessa. Tá a fotinho do meu certificado. Então, primeiro vamos começar pelo fim. Se você for aprovado e certificado, você vai receber um diploma bonitinho, igual ao ensino superior, tá? Importante, falei de ensino superior. Somente está hábil a tirar a certificação quem já tiver um curso superior, tá? Quem for graduado. Então, de certa maneira, é um pouco elitizado, considerando aí que boa parte da população brasileira não tem curso superior. Para você ser analista técnico, você necessariamente tem que ter curso superior, tá? Não importa a área, simplesmente uma graduação é o suficiente, tá? Para você ser candidato e fazer as provinhas. Tá certo, pessoal? As provas são divididas em 3 fases. Cada fase 60 questões cada. Para você que quer ser analista técnico, são 2 fases. Para você analista fundamentalista, são 2 fases. E para você pleno, 3. Tá? Então eu falei de 3, que é a máxima, mas eu já comento um pouquinho mais sobre os detalhes. Agora você técnico, você fundamentalista, são 2. Tá? O que é interessante aqui? A prova, pessoal, tudo no mercado financeiro é elitizado, tá? Pelo menos na minha opinião. Então, só a prova é R$ 900, tá? Para você fazer a prova, certo? Posso estar enganado, 880, 870, mas é um valor que chega próximo de R$ 1.000 para você fazer a prova, marcar a prova, que geralmente é feito via FGV, tá? E aí FGV é na região que você está localizado. Se é São Paulo, tem diversas opções para se fazer a prova, não necessariamente na própria GV, pode ser em escolas técnicas conveniadas do grupo GV, tá? Eu fiz em uma conveniada da GV em Campinas, que eu sou de Jundiaí, então pulei para Campinas, que é mais fácil para mim do que ir para São Paulo, tá? E eu fiz uma escola técnica, não sei, acho que é Microlins, fiz em alguma escola técnica que não necessariamente é a GV, tá? Fiz numa parceira da GV, super tranquilo, chega lá, computadorzinho, é liberado você levar calculador, então não se preocupe. Tá? E aí você tem 60 questões para acertar 70%. Tá? Então qualquer coisa acima dos 42, 43 ali, questões certas, múltipla escolha todas elas, computadorzinho bonitinho, você está aprovado e o resultado prévio sai na hora. Então sai uma prévia na hora, certo? E aí se você contestar o resultado por uma questão ou não, uma questão ou outra, você faz um ofíciozinho e aí vai para a discussão com a própria APMEC. Tá, mas a prévia do resultado já, pum, sai na hora para você. Então é aquela adrenalina, tá? Eu demorei, porque sou lento pra caramba, quase que o tempo máximo ali, né? 2 horas. O tempo máximo, perdão, pessoal, começa às 8 da manhã e, se eu não me engano, vai entre meio-dia e 1 hora. Tá? Então é bastante tempo que você tem para fazer 60 questões múltipla escolha, mas eu demorei bem, tá? Eu fui próximo da hora do almoço embora, porque Brunão é aquela coisa, né? Vai, não vai, faz um reteste ali, e muito por isso, porque a prova é um investimento elitizado. Eu nunca antes, na história da minha vida, tinha pago milão para fazer uma prova, praticamente. Tá? E ainda a viagem de Jundiaí para
para Campinas, enfim. Tudo é novo para mim, tudo foi novo para mim no mercado financeiro. Então eu realmente falei, caraca, se essa prova vale X, tá? E realmente deve ser algo especial, tá? Então me preparei. E também a história pós-aprovação é que nós temos uma trimestralidade, tá? Essa é mais em conta, certo? R$ 240, a trimestralidade está hoje, tá? Por volta. A gente tem que pagar a APMEC, tá? Para continuar renovando o nosso certificado, eu mostro para vocês. Mas vamos lá, só chovendo uma olhada aqui. Então, Bruno Mazzoni, CNPI 2279, é o número, tá? Do meu certificado, Certificado Nacional de Profissional de Investimentos, CNPI, tá? A presente autorização está sujeita ao cumprimento das obrigações, que é toda aquela parte ética, tá? E também de pagar a trimestralidade. E foi emitido, aqui eu não lembrava, pessoal, em quinta-feira de 20 de agosto de 2020. Então, contextualizando 2020, lockdown. Então, foi muito difícil para mim marcar a prova. Eu estava estudando, eu terminei os estudos, perdão, e eu não conseguia marcar a prova, porque as escolas estavam abrindo e fechando, tá? O Brasil não teve um lockdown, mas essa instituição aqui, ela ficou abrindo e fechando de acordo com dados até de alta frequência da pandemia, tá? Então não foi fácil, mas enfim, a história por trás do meu interesse desse certificado foi por causa de vocês, do YouTube. O YouTube começou a crescer, e eu pedi, na época, uma flexibilização do meu trabalho, tá? Porque eu era um CLT, trabalhava em uma corretora de seguros, tá? Então tanto na parte de seguros como na parte também de certificação digital. Então eu tinha muito contato com o empresário, que era legal, me divertia até de certa maneira no trabalho. Mas abri o canal em 2018, achei legal, tá? E já em 2019, mais pro final de 2019, segundo semestre, o canal começou a crescer de certa maneira, que eu comecei a pedir flexibilização, tá? Do trabalho para começar a estudar. Certo? Falar, poxa, eu estou estudando aqui para uma certificação, é também da área financeira, já que eu estava numa corretora de seguros, mas é a parte mais de análise de investimentos, etc. E eu não conseguia marcar a prova, tá? Em 2020, vocês bem sabem disso, consegui só no final de 2020, tá? E isso repercutiu um pouquinho no meu CLT, tá? Para que depois eu não mais estivesse. Então, eu sempre tive não mais estivesse como CLT, tá? Porque tentei pedir uma flexibilização, não foi aceita, tá? E a minha função como principalmente certificador digital, tá? Uma das funções que eu tinha na empresa, eu tinha que ser CLT, eu não poderia ser PJista, tá? Isso dificultou bastante, tá? Inclusive, o CNPI também tem algumas amarras, tinha mais amarras e agora tem menos, tá? Sobre contrato de trabalho. Hoje é possível você ser CNPI PJ, mas há um tempo atrás tinha que ser também CLT, tá? Só para vocês terem uma noção de flexibilização, tá? Bom, essa foi a minha história, mas eu sempre, como pós-jogador de basquete, parei de jogar basquete em 2015, né? Então, pós-jogador de basquete, eu sempre tive empreendimento e CLT junto, tá? Porque a CLT me dava o fluxo de caixa para investir no meu empreendimento. E eu já tive empresa de distribuição de café, empresa de evento, tá? E agora, recentemente, de publicidade e comunicação, que é o próprio canal no YouTube, com a gourmetização, que é o meu CNPI. Hoje eu sou CNPI, como vocês podem ver, desde 20 de agosto de 2020. Tá? Então aqui está o tal certificado, e é um certificado que tem, pessoal, a gente acaba se tornando membro aqui do que eles chamam de Certified International Investment Analyst. Então a gente tem aqui certas pretensões que vão além da nossa terra querida, que fez, inclusive, aniversário de independência ontem. Então, gravo para vocês dia 8 de setembro. Bom, esse é o certificado, parte, né, mais lúdica do negócio, mas que abre portas. E aí vocês devem estar se perguntando, quanto que ganha um CNPI? Bom, eu vou falar das minhas experiências, das minhas ofertas que eu recebi, e aqui no artigo, que eu vou deixar na descrição, o artigo completo para vocês, tá, que é de um blog, fala que a média salarial em 2022 está em torno de 5.280, tendo o início, aí, seu primeiro trabalho sem experiência, 3.566, né, é um piso, e o topo para primeiro trabalho ali, nas primeiras oportunidades, 8.000, tá? Profissionais já experientes chegam a receber R$ 25.000, certo, pessoal? Então, é um trabalho que, olha, o piso pode parecer médio ou baixo para você, e eu vou trazer a minha experiência. A minha experiência, pessoal, que eu tenho, é que
as duas propostas de duas instituições financeiras grandes, inclusive uma delas capital aberto em bolsa, tá? A outra pseudo capital aberto em bolsa, porque o grupo que controla é dono, tá? E o grupo que controla tem capital aberto, perdão, tá? Então, o que eu trago para vocês é que as minhas ofertas estiveram na casa dos 8.500 a 10 mil reais, fixo, tá? E aí, por conta do meu canal, tá? Também tem a parte variável, porque uma delas tem produtos, tá? A serem comercializados e a outra gostaria de ter contas abertas vinculadas à parte variável, tá? Então, eu consegui, tá? Essas duas propostas em 2 anos, tá? Sem que eu fizesse, vamos dizer assim, fosse muito atrás desse emprego. Por quê, pessoal? Porque assim que você é certificado na APMEC, você entra na base de dados da APMEC, né? O seu nome, o site é horrível da APMEC, mas vamos ver se eu consigo aqui. Esse é o site, tá? O seu nome vai entrar em uma lista bem quando você foi aprovado, o seu nome entra nessa lista, tá? Se eu não me engano aqui, ó, para vocês terem uma noção, são 1.270 profissionais somente no país. Então eu acho pouco, tá? Mas de novo, por que pouco? Elitizado, pessoal. O mercado financeiro é uma bolinha, é uma avenida na Faria Lima, talvez no Leblon lá para quem é carioca. E assim, não tem muita propaganda, publicidade aqui. Então são 1.270 profissionais hoje, CNPI, tá? O seu nome apareceu aqui, bem como o seu e-mail vai aparecer. Tá? Então, a APMEC tem convênio com diversas researches, fundos, hedge funds, corretoras, etc. E eles mandam, pessoal, mensalmente, às vezes até semanalmente, vagas de emprego. E aí a gente responde se quer participar do teste, etc. Então, eu acabei recebendo vagas de emprego. Tá? Uma delas eu recebi, me cadastrei e acabei ganhando a oportunidade. A outra, tá? Que eu recebi foi simplesmente por ter visto o meu trabalho, tá? Já ter visto o meu trabalho, principalmente aqui no YouTube, por exemplo, tá? Então, assim, essa foi a minha história, tá? A minha capacitação veio por causa do crescimento do canal. Quanto ganha, a minha experiência é essa, tá certo? E muito, pessoal, do que o CNPI faz é hoje totalmente viável ser remoto. Tá? Uma das condições pelas quais eu aceitei uma das propostas é porque é remoto. Tá? Eu sou bem caipira, então São Paulo para mim é um terror. Tá? Então eu falei, olha, se eu não tiver que ir para São Paulo, pois bem, vocês me têm aqui remotamente fazendo tudo o que vocês imaginam. Seja assinar relatório, seja aparecer em morning call, seja fazer conteúdo, seja o que vocês quiserem. Tá? Tanto na parte CNPI como na parte também de comunicação. Tá? Então essa foi o meu viés, mas eu quero trazer para vocês. É um trabalho flexível, pessoal. Alguns CNPIs você vai ter que estar lá no fundo, dentro da research, lá sentadinho no computador. Outros nem tanto. Principalmente a parte técnica do CNPI técnico tem muito do trabalho que pode ser remoto e o fundamentalista também, tá? Porque você não precisa estar em loco ali na empresa para estar fazendo análise dos ativos e tem muito meeting, tem muita reunião entre analistas. Então essas reuniões hoje não necessariamente precisam ser físicas, tá? O gestor às vezes conversa com você, também não há necessidade de ser física, o gestor do fundo especificamente. Beleza, pessoal? Então, quanto ganha, tá aqui, tá? As provas são divididas em 3. Então, para finalizar o vídeo aqui, a primeira é o conteúdo brasileiro, tá? Composta por questões mais pragmáticas e normativas, tá? Pragmáticas é o decoreba, então vai falar sobre o sistema nacional, quais são as normas, como que ele funciona. Os ativos de renda fixa, mercado de derivativos, conceitos econômicos, ética, relacionamento e governança corporativa. Então, o que são as regras da profissão, as regras do sistema que a profissão segue e é regida. Tá? Também um pouquinho de renda fixa, o beabá do que é o mercado de investimentos. Por exemplo, tanto renda variável como renda fixa. 70% dos acertos, 60 questões, já comentei com vocês. E aí, todos os analistas, seja ele com pretensão técnica ou com pretensão fundamentalista, tem que fazer essa prova aqui, o CB, que é a normativa, a legislação, essa parte mais decoreba. Por isso a importância do preparatório, que eu vou falar no final para finalizar o vídeo. O conteúdo global, ele é considerado a parte fundamentalista. Então vai falar também 60 questões, vai falar aqui sobre análise e avaliação de ações, finanças corporativas, contabilidade financeira, análise de relatórios financeiros. Então o fundamentalista ele vai pegar o quê, pessoal? Ele vai pegar principalmente os releases,
tá? O ITR, os releases, as demonstrações contábeis, e vai olhar aqui e vai começar a estudar os fundamentos da companhia. Seja lá qual for a companhia estudada. Tá? Então é importante esmiuçar e você saber que você vai olhar números. Tá? Você vai estar olhando ali como um contador praticamente. Tá? Nada diferente de contabilidade aqui no caso dessa provinha global. Já a parte técnica, pessoal, você tem que saber um pouquinho de comportamento e estudar o livro de Elliott, estudar o livro da teoria de Down, tá? Não é difícil para quem já tem uma certa afinidade com gráficos, mas há necessidade de estudar aqui princípios de análise técnica, teoria de Down, Elliott, Fibonacci, as candlestick, tendência. Pessoal, são provas que você tem que estar aplicando um pouquinho já na sua vida, pelo menos ler a parte contábil das empresas e também gráfico, nada do outro mundo. Para mim, a mais difícil é o CB, tá? O conteúdo brasileiro, porque são normas. O sistema financeiro nacional é robusto, funciona, tá? E tem muitas regras, tem muitas normas, muitos nominhos. Então não é brincadeira aqui, tem que ser decoreba. Então tem que ter simulados, tem que fazer simulado, tá? Para tentar chegar o mais próximo possível, tá? Das questões que vão estar na prova. E tem pegadinha sim, tá? Tem pegadinha sim. Então eles fazem questão de ter pegadinha. Não é uma prova que vai facilitar para você por ser múltipla escolha, tá? Então o conteúdo, se você quer ser analista técnico, você faz o CB e o CT, né? O conteúdo técnico mais o CB. Você fundamentalista faz o conteúdo global mais o CB. E você pleno faz as três. Basicamente isso. E cada prova, de novo, pessoal, é caro. É 800, 900 reais cada provinha para ser feita, tá? Então é algo elitizado sim, tá? Você aqui a minha página tá na APMEC, então você tem que fazer as renovações, tá? Trimestre a trimestre tem que fazer a renovação. A última a renovação que eu fiz foi aqui em julho, tá? Então você tem que pagar o boletinho bonitinho, bacana. Eles mandam um e-mail, isso existe, tá? O blog que eu utilizei nesse vídeo, pessoal, tá na descrição para vocês lerem um pouquinho mais. É atualizado de 2022, tá certo? A parte fundamentalista dos meus vídeos vai ser aplicada na prova. A parte técnica dos meus vídeos também você vai receber questões e você vai ter que responder e bem na prova. São 60 questões de novo, pessoal, 70%. E o Merchan do Vídeo é a minha parceira pró-educacional, tá? Então, se você quiser o curso, o preparatório, pessoal, mandem e-mail. Apesar de ser um site, apesar de ser uma empresa, eu tenho contato direto com o presida, com o CEO, tá? Então, todos os cursos, analista fundamentalista, o técnico, o pleno, a pró-educacional tem, mas o mais importante para você não é ver o número, não são o valor aqui, que é caro, não é um valor barato, tá? É você conseguir barganhar aqui com o Paulo, tá? Então, vou deixar o contato do Paulo seguido com vocês, porque eu sei que não é barato, eu sei que tem muita mística, não é bem divulgado e não é um vídeo no YouTube que vai esclarecer todas as suas dúvidas. Então eu vou deixar o contato do Paulo, que é o CEO da Pro Educacional. O site da Pro Educacional vai estar na descrição, tá? Mas principalmente aqui o WhatsApp, tá? Dele, certo? Se você quiser, de repente, falar que veio do Clube dos Dividendos, tem desconto especial, tá? Tem um desconto acima do que está ali no site. Então use o cupom Bruno Mazzoni se você não quiser trocar ideia com o Paulo, mas se você quiser trocar ideia com o Paulo, tem um link na descrição específico que é de afiliado meu, mas principalmente, pessoal, o WhatsApp dele, né? Converse com ele. Fale que veio do Clube dos Dividendos ou não, é sua opção. Mas converse com ele, tá? Porque ele vai explicar a dinâmica da prova. Ele pode ser também um bom suporte para você durante os estudos e barganhe um descontinho, porque tem aqui parceria com o Clube dos Dividendos, tá? Bruno Mazzoni é o cupom. Então, pessoal, faço aqui para vocês a apresentação do CNPI. Mais dúvidas vocês podem enviar também e-mail para mim, mas utilizem dentro do canal o parceiro que é o Paulo aqui, da empresa Pro Educacional, empresa séria, que faz os preparatórios, não só para CNPI, para as outras certificações também. Na descrição, todos os links para vocês. Bom, agora sim, fico por aqui falando um pouquinho do meu CNPI para vocês, um pouquinho da minha história. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.